Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô gravando um vídeo, vai, até que um pouquinho no improviso, vai, não totalmente no improviso, mas eu achei que era importante falar sobre o filme, né, que foi aí a sensação do momento, né, da Netflix, que chama Don't Look Up, né, ou seja, não olhe para cima, que tem aí estrelando, icônico Leonardo DiCaprio, né, que, enfim, põe fogo na Amazônia, segundo o Bolsonaro. E eu vi muita gente comentando sobre esse filme, muita gente falando sobre ele, e eu não tinha visto ainda, só depois do Réveillon que eu fui ver, eu vi, na verdade, anteontem. Também não quis ouvir os reviews com spoilers, né, que eu vi na internet, dos canais que eu sigo, porque eu queria ter as minhas próprias impressões antes de falar com vocês, tá? Então eu só vou ver esses vídeos de outras pessoas depois que esse vídeo já estiver pronto, tá? Para não me influenciar. Mas isso não quer dizer que eu não ouvi nenhum comentário das pessoas que eu sigo sobre isso. Vocês vão ver um ou outro aí. Bom, esse vídeo vai ser só spoiler, beleza? Então já se preparem que se vocês não assistiram o filme e pretendem assistir, não vejam esse vídeo aqui agora, tá? Para agora, salva, né, o vídeo para poder assistir depois. Se você já assistiu o vídeo ou não liga, porque não vai ver mesmo, então senta aí que esse vídeo vai ser um pouquinho comprido até. Bom, que vídeo que eu faço que não é comprido, né? Bom, sei lá, o meu vídeo de 10 anos, de comemoração de 10 anos. Este não foi cumprido. Este teve 4 minutos apenas. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Espero que vocês tenham assistido o meu vídeo de comemoração de 10 anos do canal. Eu vou deixar pipocando em tudo quanto é canto aqui. Bom, vamos nessa. E como sempre, né, caso vocês cometam o crime de não conhecer a Doppel Store, né, que faz as camisetas temáticas aqui do canal e de outros canais de ciência também, tá? Tem a promoção de compre 4 e pague apenas 3, beleza? No link aqui embaixo. Caso vocês não conheçam, tem as camisetas exclusivas aqui do canal. Dentre elas, a camiseta com os dinossauros, que eu tentei colocar ali pelo menos um representante de cada grande grupo dos dinossauros. A camiseta dos cetáceos, essa faz um sucesso desgraçado. Tá? Recomendo a versão branca, mas se vocês quiserem, tem várias outras cores lá para vocês escolherem. Tá? Que tem ali vários cetáceos fósseis e atuais. Tem também a camiseta com todos os crânios de crocodilos atuais, né? Crocodilos, jacarés, enfim, todos os crocodilianos atuais, que pra mim, assim, sei lá, aquilo lá tá uma obra de arte. E tem a dos Pseudossuchia, que é a que eu estou usando agora. Ah, o que é Pseudossuchia? Pseudossuchia é o grande grupo que inclui os crocodilos, só que também todas as linhagens fósseis. Então, é super diverso, tem um monte de bicho diferente que muita gente não conhece. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Que interessante, tá vendo? Tem bicho aquático, tem bicho terrestre, tem bicho herbívoro, carnívoro, tem de tudo. Tá? Só não tem bicho que voa. Pelo menos até agora não descobrimos, mas enfim. Bom, então link para a compra das camisetas da Doppel aqui embaixo e link para o meu vídeo dos 10 anos do canal que eu sugiro que vocês assistam, tá certo? Eu vou começar dando uma sinopse do vídeo, tá? É basicamente assim, 2 cientistas, no caso um professor e uma aluna que vai entrar no doutorado, ela está aplicando para o doutorado, descobrem um cometa gigantesco, do tamanho do cometa que matou a maioria, né, dos dinossauros, né, os grandes répteis lá do final do Mesozoico, e esse cometa está vindo direto para a Terra. E o filme narra a luta desgraçada desses 2 cientistas para tentar provar o que eles estavam vendo e fazer com que o planeta Terra, né, os governantes aqui, tomassem alguma atitude. O filme é focado bastante nos Estados Unidos e há uma sátira clara e, na verdade, escarrada assim, com o Trump e o trumpismo, né, lá, né, com os republicanos, tal. Não os republicanos em geral, mas principalmente o Trump e a massa que ele criou em volta dele. Né? Enfim, tem muita tiração de sarro com relação a isso, e no fim das contas, várias medidas são tentadas, algumas falham, outras são interrompidas propositalmente porque tem um bilionário lá da história que é uma pessoa muito irritante, nossa, é aquela pessoa que dá mais raiva no filme, e o bilionário ele quer tirar proveito ali desse cometa para ganhar mais dinheiro, ele acaba atrapalhando e atrasando a possível destruição desse cometa antes de chegar na Terra, né, porque eles iam explodir, colocar umas ogivas
nucleares e tal. No fim das contas, não conseguem. O cometa cai na Terra e mata todo mundo, né? E mostra o processo de convencimento da população que é enganada, né, com esse bombardeio de informações e muitas vezes não sabe no que acreditar. E, enfim, basicamente esse é o roteiro, né? Então termina aí com um final não feliz, porém previsível frente ao cenário que eles pintam ali todo, né? Então é bem interessante a premissa do filme. E é bom lembrar uma coisa, que eu vi várias pessoas comentando e que eu acho que elas esqueceram desse detalhe. O filme é uma comédia. E ela é, dentro de alguns aspectos, uma comédia de absurdo até. Ela não é uma comédia sutil, ela é muito explícita. E esta é uma analogia para as mudanças climáticas. Tá? Então esse filme foi feito, foi escrito para ser uma analogia forçada com as mudanças climáticas, né? Com relação às mudanças climáticas. Esse roteiro é de 2019, portanto ele é anterior à pandemia de coronavírus. Muita gente está fazendo vários paralelos, que eu já vou comentar com relação à pandemia, mas esses paralelos são, não vou dizer que são coincidências, são análogos, né? Ou seja, vale também para o coronavírus, mas não é uma associação exata, justamente porque não foi pensando na pandemia que eles fizeram esse filme. Esse filme era para ter sido rodado em 2020, por causa da pandemia, foi rodado só agora no começo de 2021, ficou durante 2021 sendo executado, sendo editado, né, preparado. Então eu não sei se durante essas gravações eles chegaram a incluir mais alguns detalhes no roteiro que tenham a ver mais com a pandemia, isso eu não sei. Mas que para mim ficou evidente da primeira cena até a última, de que se tratava de uma crítica, né, à forma como o planeta lida com as mudanças climáticas. Para mim isso daí foi óbvio, foi evidente. Porém, eu tenho que comentar ali algumas coisinhas que eu acho relevante, né, de algumas aproximações que as pessoas fizeram, não só com relação à maneira como os governos lidaram com o coronavírus ao redor do mundo, como também especificamente ao Brasil, com todo o negacionismo da pandemia e forçação de alternativas não viáveis e maneiras de ganhar dinheiro e tal, enfim, toda essa zoeira. Como eu falei, óbvio que existem paralelos que são reais, porque eles estão presentes em qualquer negação da ciência em massa, principalmente vinculada com teoria da conspiração. Agora, não é para ser um paralelo exato. E exatamente por isso que eu não gostei tanto assim das comparações que o pessoal fez. Uma delas foi de que o Leonardo DiCaprio seria, como se fosse o Átila, né, como foi ele aqui durante a pandemia. Que logo no começo ali das infecções fez uma live e tal, e aí depois ele passou a virar uma pessoa muito presente em todos os veículos de mídia, em todos os lugares, inclusive ele foi recomendado, foi um dos indicados, né, como pessoa do ano pelo Prêmio da Globo agora no mês passado, tá, por tudo que ele fez pelo Brasil, né, com relação à pandemia, talvez até outros países de língua portuguesa, não sei, né? Só que, quando você vai olhar o filme, a semelhança do Átila com o Leonardo DiCaprio, eu diria que ela é mais física, né, pelo jeitão do Leonardo DiCaprio, o cabelo, a barba, assim, tipo, sabe, a roupa e tal. Seria mais uma semelhança física do que uma semelhança com relação ao personagem mesmo. Para mim não tem nada a ver. Sendo bem honesto, tem nada a ver. O DiCaprio no filme, ele é um completo chongo. É um chongo. É um cara que não sabe se comunicar, um cara volúvel, né, que se deixa levar pelas circunstâncias ali, estava deslumbrado pelo que estava acontecendo, e quando ele não estava deslumbrado, ele estava perdidaço, ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo ali, ou melhor, ele tinha ideia do que ele estava fazendo, mas não sabia como agir. Gente, isso é completamente o oposto do Átila. O oposto! Né? O Átila é um comunicador. E, enfim, ele começou a carreira dele na internet sendo comunicador com experiência aí de longa data. Ele começou praticamente comigo. Então já fez aí 10 anos. Tá? Eu não vi praticamente nenhuma semelhança, tirando o fato de serem cientistas e tirando o fato deles estarem alertando a população para um perigo iminente. Talvez, se você quisesse fazer um paralelo desse filme com a pandemia e o Brasil, o Átila estaria mais para a Luna, né, que foi interpretada pela Jennifer Lawrence. Me fugiu o nome de todos os personagens aí, tá? Então eu vou falar o nome dos atores, tá? E ela que acaba fazendo o discurso mais incisivo
para a gravidade da situação. There's a 100% chance that we're all going to die. Kate. Tá? Mas mesmo assim é uma comparação muito equivocada, se você for ver. A menina, bom, eu já vou falar, né, com relação a isso, né, mas essa aluna, ela também não era uma comunicadora. Aliás, isso também é nítido, né? Ela também não tinha a menor ideia de como se expressar para as câmeras, de como se expressar com as pessoas, né, com o público em geral. Então, também eu acho que é uma aproximação bastante ruim. Tá? Se eu fosse colocar o Leonardo DiCaprio como parecido com alguém aqui no Brasil, tem um momento no filme que o DiCaprio ele se alinha com o governo, com o tipo de estratégia que o governo está tomando, nitidamente era mais midiática do que qualquer outra coisa, e nesse momento ele passa a fazer propaganda para o governo, passa a dizer que as soluções que o governo apresenta são perfeitas, ou então estão dentro do esperado, tal, enfim, fica deslumbrado, né, aquilo que eu falei, só que na prática ele meio que acaba virando um fantoche ali, né, uma cara de credibilidade para essas alternativas aí que o governo estava executando para lidar com esse problema do cometa. Então, se você for olhar essa trajetória do personagem, eu diria que ele está mais para, sei lá, para o Paulo Zanotto. Ele está mais para o Paulo Zanotto. Tem uma entrevista, na verdade não é nem uma entrevista, né? É uma explicação que o Zanotto dá no canal do Instituto de Pesquisas Avançadas da USP. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, se não tiraram do ar, né? Que é, acho que do comecinho de março de 2020, quando ainda não tinha toda essa polarização em relação à pandemia, ela ainda mal tinha chegado no Brasil, mas na Itália ela já estava causando algum estrago. E o Zanotto, ele explica ali naquele vídeo exatamente as mesmas coisas que o Átila iria explicar umas 2 semanas depois. Exatamente a mesma coisa. É impressionante. E aí você pega o vídeo que o Zanotto fez 3, 4 semanas depois, em abril, comecinho de abril, no canal do Bernardo Kister, que é bolsonarista, tal, não sei o quê, alinhado com o governo. Nesse vídeo, aí o discurso é completamente diferente. Aí nesse vídeo ele fala coisas completamente opostas, e a cloroquina e tal, não sei o quê, a Prevent Senior e o caramba 4. Então, quer dizer, para mim, o Leonardo DiCaprio estaria mais perto, né, da figura do Paulo Zanotto, e é uma pessoa, assim, um cara de carreira, assim, incrível, né, um tremendo pesquisador, um incrível virologista, que do nada vira casaca, sei lá, o que ele ganhou com isso, sei lá, da Prevent Senior, ou do governo, sei lá, não sei o que ele ganhou com isso, foi só pela fama, acho que não, acho que rolou uma grana boa nisso, mas enfim, não posso afirmar. Estaria mais próximo, eu acho, que do personagem do Leonardo DiCaprio, com uma diferença. O Leonardo DiCaprio, no final do filme, ele se arrepende, né? E ele acaba acordando e ele mesmo acaba tomando atitudes mais intempestivas, mas quando já era meio que tarde demais. E o Zanotto não, o Zanotto fugiu pro Canadá só, né? Não se arrependeu em nada. Aí o pessoal comparou a Jennifer Lawrence com a Natália Pasternak, né? Que eu também acho que não é uma aproximação boa. No caso, as duas têm uma similaridade que no programa de televisão elas perdem as estribeiras, né? e dão uns berros assim, falando assim, tipo, vocês não têm noção do que vai acontecer, vai morrer todo mundo, né? E a Natália também fez isso, né? Com relação à pandemia, né? Tá morrendo gente, porra, tal. E essas coisas. Mas se você for ver, a reação no filme com relação a esse discurso da Jennifer Lawrence é que ela era uma louca, de que ela era uma histérica, de que ela era uma desequilibrada e que não era para levar a sério. É uma menininha aí, nem aluna de doutorado ela estava aplicando para o doutorado, nossa, nem leva a sério. E isso, inclusive, foi uma estratégia do governo, né? Já apoiando, né? Vendo que quem fosse muito incisivo, tal, não sei o que, ia acabar sendo prejudicial para a propaganda. Né? Ainda mais sendo mulher, né? Já sabe que até de maneira inconsciente o público em geral tende a desacreditar mulheres com mais facilidade do que os homens, e obviamente que isso é um absurdo. Acabou que isso foi usado contra a Jennifer Lawrence no filme, até que ela termina vendendo salgadinho numa loja de conveniência, sabe? Tipo, pra você ter uma noção, deixa isso bem claro, né? Que a vida dela acabou, né? Nem os pais queriam saber dela, um monte de coisas. A vida dela fica bem miserável mesmo no filme, né? Para demonstrar bem essa diferença, né? Enquanto o professor homem, né, foi levado às alturas, tal, aos píncaros. Foi o contrário do que aconteceu com a Natália. Para começar, que ela não é uma aspirante a doutorado, né? A Natália é uma tremenda
tremenda pesquisadora também. Se não me engano, agora ela está nos Estados Unidos, né, fazendo como pesquisadora convidada, eu acho, de uma grande instituição. Desculpa, Natália, vou esquecer agora aqui para onde você foi, mas eu sei que é um prestígio gigantesco, tremendo reconhecimento da profissional incrível que ela é. E ela foi muito levada a sério. Ela foi levada muito a sério. Óbvio, teve gente que ridicularizou a Natália, mas teve muito mais gente, proporcionalmente, que ridicularizou o Átila, né, nesse sentido dos negadores da pandemia. A Natália deu entrevista em tudo quanto é lugar. Ela foi chamada para depor lá na CPI. Ela escreveu, ela tá com coluna agora de jornal, sabe? Tipo, ela foi levada a sério, né, como, de fato, a pesquisadora que ela é. Então, nesse caso, foi o oposto do que aconteceu com a menina no filme, né? Que foi desacreditada e acabou na desgraça. E tem, né, a Meryl Streep, que faz a presidente dos Estados Unidos, que é o Trump. Ponto. Não há discussão. É o Trump. Fim. E o pessoal fez paralelos com o Bolsonaro aqui, né? O Trump dos trópicos e o caramba 4. Só que o que acontece? Tem uma diferença. Que, inclusive, é a diferença do Trump para o Bolsonaro. A Meryl Streep, no caso, ela se faz de besta, se faz de desentendida, de superficial, meio que semi, né? Ela realmente é superficial, mas ela não estava preocupada com isso porque ela sabia que se tudo desse errado, ela tinha como se safar. Como acontece no final do filme, né? No final do filme, os bilionários lá, o pessoal mais rico do planeta, entra numa nave espacial e escapa da destruição. Tudo bem que depois ali, né, nos pós-créditos, eles acabam se ferrando também, mas na prática, para mostrar que o bilionário sempre se salva. Eu já vou falar disso. Ela meio que age dessa maneira, tipo, eu tô cagando pra tudo do que tá acontecendo, sabe? E nesse ponto parece, de fato, com o Bolsonaro, com a diferença de que o Bolsonaro, para começar, que ele não tem certeza de que ele vai se safar no final. Muito pelo contrário, né? O dele tá piscando bastante. Tá? E segundo, que ele não finge uma superficialidade, que é nitidamente fingimento no caso do Trump. O Bolsonaro, ele é superficial mesmo, né? O Bolsonaro é uma pessoa com sérios déficits de cognição, dá para perceber isso, né? Ele não é uma pessoa inteligente, ele não é. E até é legal, porque no filme, a Jennifer Lawrence, uma hora ela fala, tipo, o pessoal tá fazendo uma teoria da conspiração, não, porque querem acabar com a gente, porque o governo e tal, não sei o quê, e ela fala, gente, vocês estão dando muita volta para uma explicação que é mais simples, é burrice, né, e ganância, só, né, são essas duas coisas juntas. E óbvio, vai ter gente falando aqui que não, mas tem os planos do Bolsonaro, óbvio que tem. A pessoa ser burra não quer dizer que ela não é esperta, não quer dizer que ela não é capaz de fazer planos, mas isso não muda o fato dela ser burra, né? Então o Bolsonaro é uma pessoa burra, uma pessoa não inteligente dentro de qualquer definição de inteligência que você queira dar, mas há pessoas por trás do Bolsonaro que elaboram planos, e isso é muito interessante, porque a Meryl Streep no filme ela tem um filho, que é uma pessoa que nitidamente não tem nenhum preparo para o cargo que está ocupando, que é meio que secretário dela, alguma coisa assim, que é uma pessoa mais burra até do que ela mesma, né, do que a própria presidente, e que só sabe fazer zoeira, só sabe brincar, é um puta de um playboyzinho mimadinho e não tá nem aí com nada. E aí o que acontece? Eles falaram que era o Carluxo. E eu acho que é a aproximação mais válida que foi feita. Realmente parece o Carluxo fisicamente, intelectualmente, de jeito, tudo ele parece o Carluxo, com a diferença de que na vida real o Carluxo é que acaba dando algum controle sobre o pai e não o contrário, né? Ou seja, a gente tá até pior do que o filme nesses aspectos. Bom, enfim, então chega de falar dessa comparação com a Covid, vamos para aquilo que interessa, né? Que é falar sobre a mudança climática, né? E sobre a veracidade do filme em relação ao que está acontecendo agora. Bom, é óbvio, como eu falei, o filme é muito escrachado, né? Uma comédia bem, assim, talvez as pessoas não deem risada, tá? Mas é para ser uma comédia e é bem, chega a ser grotesco em alguns aspectos. Se um cometa de fato viesse aqui para a Terra em direção, etc., nada disso que aconteceu no filme ia acontecer da maneira como aconteceu. Tá? Você não ia ter a NASA sendo desacreditada assim pelo governo, pelas coisas. Não, muito pelo contrário, a galera ia levar a NASA muito a sério, todo o exército, ia ser uma situação de guerra, ia ser um troço muito bem elaborado. Tudo bem que em determinado ponto do filme acabou ficando, mas cara, ia ser um troço muito mais severo, muito mais sério. Os governos do mundo todo não iam ficar moscando, tá? No filme
como eu falei, e o Henri Bugalho chegou a comentar também, é muito focado nos Estados Unidos. A China, a Índia e Rússia acabam tentando uma coisa lá que não dá certo, mas não nem digo que não daria errado se fosse na vida real. Acredito que não. Por mais que fosse ter negacionismo e fosse ter até um negacionismo estimulado por alguns presidentes, né, caso fosse o Trump, quando a coisa fica séria, eles mesmos iam agir, sabe? Nessas horas o personagem se desfaz um pouquinho e vai lá resolver as coisas do jeito sério. Tá? Então não é bem assim. O interesse econômico, né? No caso de um cometa, eu acho que isso seria bem diminuído. O que ia aparecer realmente é bilionário tentando salvar o mundo. Os bilionários falando, não, eu vou salvar o mundo porque eu sou o fodalhão e tal. Mas não iam brincar tanto com a possibilidade de fazer uma cagada por causa do dinheiro. O lucro deles estaria mais vinculado às tecnologias e não, como foi no filme, aos minerais que o cometa poderia trazer e tal, não sei o quê. Então isso são só exemplos de como que esse filme é uma analogia mesmo, não é sobre um cometa real, caso ele se chocasse com a Terra. Inclusive porque tem a parte que é mais escrachada, que inclusive é a que dá nome ao filme, que inclusive foi a que eu mais gostei, que é Não Olhe para Cima. Quando o cometa passa a ser visível no céu, os cientistas lá, tanto o DiCaprio quanto a Lawrence e outras pessoas passaram a falar, gente, é só olhar para cima, o cometa está ali. Quem está negando a existência do cometa é só olhar para cima. Aí a presidente lá, né, a Meryl Streep, ela chega e fala, gente, não olhem para cima, porque é isso que eles querem te destruir. E o gado, né, lá faz isso, não olha para cima, mas não olha para cima no sentido literal mesmo. Eles não curvam o pescoço para cima para ver o cometa. Tanto é que no último comício lá, eles olham, o cometa está mais do que visível no céu, ele já é um rasgo de uma bola gigante do tamanho da Lua, e aí eles falam, ué, o que é aquilo? Nossa, mentiram pra gente, aí começa a vaiar, presidente e tal lá. Cara, é o cúmulo do absurdo, entendeu? Porque você não teria como fazer as pessoas pararem de olhar para cima, pelo menos todas essas pessoas, óbvio, alguns núcleos lá, seitas malucas lá, talvez não olhassem para cima de fato, mas seria impossível fazer uma negação a esse nível. E inclusive é aquilo, né? Ele além de uma zoeira com relação ao poder de manipulação do partido político, também é uma coisa talvez ofensiva para algumas pessoas, porque fala claramente como republicanos são burros. Não, de novo, não todos republicanos, mas trumpistas, né? Burros a esse nível, da massa de manobra a esse nível. E, cara, é bem sério isso que o filme faz, cara. É muito evidente e escrachado, né? Esse tipo de representação do filme. E, como eu estava falando, os paralelos com relação à mudança climática são muito bons. São muito bons, especialmente em relação à realidade dos Estados Unidos, tá? Muito mais do que a realidade do Brasil, ainda que a gente possa fazer aí alguns paralelos. Então, por exemplo, a mudança climática também é um perigo iminente, que na verdade nem é iminente, né, ele já está acontecendo, só que como ele é mais gradual do que a queda de um cometa, demorou muito para as pessoas se ligarem, não só de que ele estava acontecendo, como também convencer boa parte das pessoas, especialmente os governos, de que precisavam ser tomadas medidas severas para evitar a mudança climática, né? Então, no caso, mesma coisa com o cometa. Tá? Então, no começo ninguém levou a sério. As primeiras reuniões para o clima lá tiveram a negação de vários países, especialmente países mais pobres, porque diziam que, vocês exploraram o mundo, esquentaram o mundo e agora a gente paga o pato também. Sinto muito, né? Se vira aí. É que a realidade da mudança climática ficou tão evidente que, infelizmente, não teve o que fazer, né? Os países pobres tal tiveram que falar, nós estamos ferrados mesmo por causa dos países ricos, mas é isso, né? Não é a invenção deles. Mas sempre aquela dificuldade de tomar uma atitude mais efetiva contra a mudança climática, porque vai ferrar a economia, seja dos ricos, seja dos pobres, dos países como um todo. Também viram piada na mídia, tá? Então a mudança climática também foi colocada em descrédito por vários programas. Tem dois programas que é muito interessante, dos programas de comédia lá dos Estados Unidos, que zoaram muito o aquecimento global,
que foram o Penn and Teller, que é um programa de 2 mágicos lá de Las Vegas, que são céticos e tal, não sei o quê. Tinha um programa Bullshit, que era muito bom. Eles fizeram um episódio dizendo que a mudança climática era mentira, era bobagem. E o South Park também, né, o desenho mais ácido que tem, que também fez um episódio zoando aí a mudança climática lá nas primeiras temporadas. Só que muitos anos depois, né, por exemplo, quando o Bullshit já não existia mais, o programa, o Penn Jillette, né, ele chegou e falou, tipo, aquele programa é o que eu mais me arrependo de ter feito, porque eu estava errado. Nós estávamos errados, né? Toda a equipe. E o South Park também, né? Se desculpou, e isso é raríssimo de acontecer. Eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo por causa do Elton, um amigo meu, que me contou. Eu nem fiquei sabendo. Eles depois se retrataram num outro episódio, em temporadas mais recentes. E eu acredito que lá nos Estados Unidos, essa troça que foi feita, né, no começo com a mudança climática, né, pública, né, pela mídia, tenha sido principalmente porque o porta-voz mais estridente da mudança climática lá nos Estados Unidos era o Al Gore, que foi vice-presidente do Bill Clinton e depois foi concorrente junto com o George Bush para a presidência e perdeu. É um político profissional, um político que já tinha exercido cargos que depois teve uma candidatura para o cargo mais relevante dos Estados Unidos, então era uma pessoa que gerava suspeitas aí, havia talvez ali interesses econômicos, políticos, etc. Então, muita gente, eu suspeito, né, que foi por isso que não levaram tão a sério assim o Al Gore. Talvez se fosse outra pessoa a alertar mais sobre a mudança climática, as pessoas não teriam feito tanta palhaçada em cima. Bom, um outro paralelo muito bom são os presidentes e partidos políticos negacionistas, né, que isso a gente sabe que existem. O Trump foi um exemplo, aliás, foi talvez o presidente mais abertamente negacionista com relação à mudança climática. O Bolsonaro também é outro, mas dentre os países ricos foi o mais relevante. O abuso da polarização também é uma coisa que o filme mostra claramente, né? Ou seja, aquela coisa do nós contra eles, o pessoal que olha para cima e nós que olhamos para baixo, sabe? É bem... Nossa, essa parte é a que eu achei mais legal do filme, definitivamente. Foi a que acertadamente deu nome ao filme, né? Para mim foi a melhor. Os governos não chegarem a um consenso sobre o que ser feito e sobre o que eles estão dispostos a fazer. Então você vê que todas essas cúpulas do clima que a galera faz sempre tem que abrir mão de uma cacetada de coisas, porque tem país que não concorda, tem país que não quer assinar, né, Acordo de Paris, tal, todas essas coisas lá, o Tratado de Kyoto, né, de décadas atrás. Enfim, o pessoal não queria assinar, países que ficam de fora. Os Estados Unidos praticamente nunca assinou, e isso é uma outra coisa também que é bem interessante do filme, né? Os Estados Unidos poderiam ter se unido lá na história, a Rússia, a Índia, a China, e fazer um trabalho em conjunto. Por causa do interesse lá do bilionário, lá, com medo, né, de um crescimento econômico por parte ali dos chineses, etc., acabam se isolando e querendo tomar suas próprias atitudes, que é exatamente o que os Estados Unidos fez durante todos esses últimos anos com relação ao aquecimento global. Falou assim, olha, a gente não vai assinar esses tratados internacionais aí, a gente se vira como a gente pode do nosso jeito. E nem foi exclusivo do Trump, cara. Eu lembro do pronunciamento do Obama falando isso. Falando tipo assim, what is good for the United States is good for the world. E tipo, saiu só isso, falou isso daí e disse assim, ó, não quero saber, cara, não vamos mudar de atitude não. Sempre foi egoísta, nesse sentido. E aí, nesse ponto, talvez ele ser tão focado nos Estados Unidos seja uma coisa, também uma crítica, né? Que sem os Estados Unidos não tem negócio. Os Estados Unidos, no caso do aquecimento global, precisam entrar nos acordos. Eles precisam diminuir as emissões de poluentes. Estados Unidos e China são os 2 países que mais poluem, causando aí o aumento de gases de estufa na atmosfera. Então, mostra no filme que sem os Estados Unidos, os esforços meio que são em vão. E isso não quer dizer que os Estados Unidos são os poderosos e, portanto, o mundo depende deles. Não, é o contrário. É tipo assim, eles estão atrapalhando e a gente precisa fazer aquele paquiderme sair do meio do caminho e parar de atrapalhar. É o contrário de falar, nossa, os Estados Unidos são os salvadores do mundo e vão vir e tal. É justamente o oposto. Eles estão empatando a foda do planeta e o filme mostra isso, né, de alguma maneira. Inclusive, porque tanto no caso do cometa quanto no caso da mudança climática, a instituição mais respeitável do mundo para analisar esses dados é a NASA. Óbvio, as instituições espaciais chinesa, indiana,
russa, elas são, assim, de ponta também, né? E com certeza são melhores que a NASA em vários aspectos e tendem a melhorar cada vez mais. Mas, pô, a NASA ainda é a de maior excelência que tem aí, pelo menos na maioria dos pontos. Me corrijam aí os astrônomos, meteorologistas, climatologistas, o pessoal que mexe, sei lá, com astronáutica, se eu estiver enganado. Mas é interessante, né, que os roteiristas tenham escolhido uma temática que também se aplica no que diz respeito à instituição principal, né, que seria a responsável por dar a má notícia. A gente tem até uma cena da diretora da NASA que depois pede demissão por um acordo completamente político, porque na verdade ela foi instruída a negar o impacto lá do cometa. Só que, e aí eles pintam a coisa mais engraçada ainda, eles que ela é uma anestesiologista que está na direção da NASA, quer dizer, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de preparo para ocupar o cargo e que foi colocada lá, né? Então isso dá um paralelo para o Pazuello, vai dar um paralelo bom para o Pazuello. Aliás, daquelas comparações que o pessoal fez lá com os personagens e o pessoal aqui do Brasil, puseram o Pazuello, não lembro agora como qual personagem, mas com certeza ele deveria ser o personagem dessa diretora da NASA aqui, que depois é demitida. Porque é isso, né? É uma pessoa completamente incompetente, não está na sua área, que é colocada num cargo importantíssimo e sai fazendo merda. Mas tem uma coisa que eu acho que eles exploraram muito pouco no filme, e isso eu acho que é relevante de ser colocado na mesa, e os professores negadores, né? Que no caso da Covid teve a Nisi Yamaguchi, o Dr. Wong e tal, defendendo tratamentos que foi sabidamente não funcionavam, defendendo que o comportamento do vírus era diferente daquilo que se mostrou de fato, e no caso da mudança climática a gente tem os nossos negadores de estimação, né? Que são principalmente o Felício, né, o Ricardo Felício e o Molion, que também só falam merda sobre o assunto, apesar de ser o assunto de expertise deles. Então esse é que é o problema. O público leigo, que não sabe diferenciar o joio do trigo, vê um monte de palavras bonitas e argumentos bem mastigadinhos e simplificados e acaba se convencendo com o que o Felício e o Molion falam e acabam se afastando daquilo que de fato os dados mostram, porque é uma realidade um pouco mais complexa e que demora mais para explicar e que não dá uma notícia tão satisfatória, para quem é da população, né, em geral. Uma coisa interessante que eu achei que foi explanado bem no filme e que eu também não vi muita gente comentando, tá? Eu tô para ver o vídeo do Papo de Primata, né, do Davi Airola. Eu quero depois dar uma olhada no vídeo, que, como eu falei no começo, eu não assisti para não me influenciar, mas depois vocês deem uma olhada lá no vídeo dele também. Eu não sei se ele comentou isso, mas para mim ficou muito patente no filme a falta de preparo dos cientistas em se comunicar. Eles pegaram de propósito, né, 2 cientistas que descobriram o cometa, tal, não sei o quê, e eles é que foram responsáveis por fazer as comunicações, tal, completamente incompetentes nisso, despreparados, inexperientes. E eu sinto que com relação ao aquecimento global, isso foi muito verdade. Mas muito verdade, e ainda é. Os professores que trabalham com mudança climática no Brasil, no mundo, etc., boa parte deles fica lá na Torre de Marfim, não fala nada, não se comunica, se incomoda com o crescimento de falas como a do Felício, do Molion, mas está lá vivendo a vidinha deles e não faz muita coisa. Uma exceção notável aqui no Brasil é o Alexandre Costa, né, o professor lá da Estadual do Ceará, que é meu amigo, que participou dos vídeos que eu fiz sobre aquecimento global, seja participando ativamente dos vídeos, seja me ajudando com o roteiro, seja me explicando coisas, me dando aulas particulares, e também no canal dele. Ele tem o canal dele no YouTube, né, que é O Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei, que também é o mesmo nome no Instagram. Sendo bem honesto, eu achei que essa parte do filme tocou num ponto bem sensível, que é a dificuldade dos professores de comunicar, mesmo aqueles que às vezes querem se comunicar, têm dificuldade de fazer isso, né? Falta de preparo, de talento, sei lá, como que a gente pode chamar. Outra coisa, os bilionários dando soluções toscas que só arranham o problema, mas estão longe de ser uma coisa que vai resolver, tá? Ou pelo menos otimizar uma resolução, porque querem ganhar dinheiro, porque querem chamar atenção, porque querem mídia, querem, sabe, uma série de coisas. Um dos exemplos foi o Bill Gates, né, que propôs sugar CO2 da atmosfera, tal, não sei o quê. Uma coisa que, tipo, não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. Eu acho que foi só um exemplo. Aquele cara que eles puseram lá como bilionário, ele é meio que uma mescla, né?
é uma mescla de Bill Gates com Steve Jobs, e ainda por cima o fato de que os bilionários estão não só preocupados com mídia e dinheiro de um lado, mas também preocupados em tirar o cu da reta, né, em se salvar caso as coisas deem errado. E existem entrevistas, matérias, eu vou tentar deixar uma que eu li há muito tempo atrás aqui na descrição, eu não sei se eu vou achar, tá? Então não vou prometer, de um cara que era um especialista em clima, tá, em mudança climática, que foi chamado para uma reunião com vários bilionários, em que a única preocupação deles era saber onde eles tinham que comprar um terreno para se esconder, onde eles tinham que investir dinheiro para poder ter um fim de vida assim, confortável. Então, quer dizer, não havia um interesse genuíno em resolver o problema, e sim apenas em se safar do problema da melhor maneira possível, né? Então isso mostrou muito bem no filme. E no caso do filme mostra eles fugindo para outro planeta, né? Indo para, sei lá, para não sei aonde e tal. E uma coisa interessante, isso o filme mostrou bem e a realidade também. Os bilionários, os grandes donos de empresa, os caras que estão no comando, a grande maioria deles não são negadores dos problemas. Eles sabem do aquecimento global, eles sabem que é verdade, eles sabem que é um fato, eles sabem até o ritmo em que isso está acontecendo, e eu diria mais, eles têm pessoas que fornecem dados para eles, talvez até privilegiados, né, antes até de sair na grande mídia. É interesse deles. Eles sabem o que está acontecendo. Eles estão cientes disso. Eles não são negadores. Eles são oportunistas. E é esse o ponto que o filme tenta mostrar claramente. Tá? O cara lá que é o bilionário, ele não é um negador do cometa, nem teria como ser. É um cara muito inteligente e com muita gente para orientá-lo. Só que é um megalomaníaco, é um cara que tenta ali uma solução que ele achou que ia ser boa e não era, mas ele, por outro lado, tinha ali o seu plano B, por isso que ele estava até meio que nem aí, caso desse errado. Quem é negador mesmo é a massa de manobra que os políticos usam para conseguir os seus ganhos eleitoreiros. E aí eu queria comentar, então, os paralelos que eu acho que seriam mais adequados dos personagens com relação à proposta do filme, né, que é uma coisa sobre a mudança climática. Tá? O ator Rob Morgan, né, que interpreta o Dr. Oglethorpe, como é que é? Oglethorpe, era um nome difícil para ele, né, no filme, é um dos chefes do Departamento de Defesa Planetária da NASA. Ou seja, é um dos caras que ocupam os cargos mais altos dentro da NASA e é desacreditado. Eu não lembro no filme agora se ele é demitido, mas ele é totalmente posto para escanteio e também vira uma voz clamando no deserto e, enfim, sofre as mesmas consequências depois, no final do filme, que o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence. Ou seja, não importa o quão capacitado você é na sua área e o quão em posições estratégicas, em posições privilegiadas você está, se você está falando uma coisa que não é do interesse de ninguém, galera não te leva a sério, ou te leva a sério, mas não quer ouvir o que você vai falar e vai te colocar para escanteio porque você está atrapalhando. E é isso que eles fazem com o Rob Morgan no filme. Eu faria um paralelo aqui no Brasil, por exemplo, com o Ricardo Galvão. E também não é um paralelo ideal, mas para mim chega bem perto, né, que é o diretor do INPE, que foi demitido só porque os dados que o INPE estava mostrando era de que a Amazônia estava com aumento de queimadas. Ele está mostrando a verdade fora. Foi patético, porque não é só o Brasil que detém esses dados, né? Você tem satélites de outros países que sobrevoam a Amazônia e todos eles podem atestar as queimadas. Só serviu para você tirar uma pessoa extremamente competente da direção do INPE, né, e colocar um pazuello da vida lá, que não sabe nada, né, que é militar e etc. Então, o Ricardo Galvão eu acho que seria um bom paralelo com o personagem do Rob Morgan, né, com relação à mudança climática. Com relação à Covid, talvez seja algum funcionário da Anvisa, não sei, agora esses funcionários da Anvisa que foram perseguidos por causa da autorização de vacinação em crianças e tal, porque o Rob Morgan é um funcionário público, né? Ele é uma pessoa num cargo relevante numa agência do Estado. Né? Por isso que a comparação com o INPE, a meu ver, é bem acertada. Com a Anvisa, talvez, no caso da Covid, acho que seria o mais perto que eu consigo chegar. Com relação ao DiCaprio e a Jennifer Lawrence, a despeito desses defeitos dos personagens, eu diria que esses dois, né, o DiCaprio e a Lawrence, eles estão mais para os professores lá dos Estados Unidos que se colocam à frente para falar sobre a mudança climática. Eu consigo
falar como talvez o mais relevante, que talvez até tenha sido uma inspiração, eu não sei, eu não vi entrevista do roteiristas, né, dos roteiristas do filme, mas o Jim Henson, que ele deu o seu testemunho lá para o Senado nos Estados Unidos, falando sobre mudança climática pela primeira vez em 1988. Eu acho que o Jim Henson foi o primeiro a falar publicamente sobre mudança climática, sobre o aquecimento do planeta e como que isso poderia gerar consequências graves, isso ainda no final da década de 80. Isso gerou um impacto, tanto é que você teve depois uma série de discussões para discutir aí a questão do planeta no que diz respeito à preservação do meio ambiente, e o discurso do Jim Henson, né, o testemunho dele, foi muito importante para que isso acontecesse. E ele também ocupava, né, um cargo muito relevante dentro da NASA, no departamento lá de meteorologia. E o que acontece? Depois disso, vendo que nada estava sendo feito, ele virou um ativista militante. Tanto é que ele foi preso umas 3, 4 vezes, acho, né, fazendo protesto e tal, não sei o quê, fazendo bagunça, um velhinho lá, né, tipo, não sei o que, o pessoal vai, algema ele. E aí teve um caso que foi o mais famoso, né, que o pessoal chegou para ele e falou assim, o que leva um professor emérito, um pesquisador fantástico, com currículo incrível, lá da NASA, um senhor de idade, a ficar aqui junto com os moleques, fazendo protesto no meio da rua, sendo preso. O que leva o senhor a fazer isso, sabe? Uma pergunta legítima lá, não sei se foi dos policiais, ou de quem prendeu ele, e ele falou, o que você faria se soubesse o que eu sei? Né? Que é o nome do blog do professor Alexandre, né? E do canal dele também aqui no YouTube. Talvez essa seja a pessoa real que possa ter alguma analogia aí com o DiCaprio e a Jennifer Lawrence, né, no filme. Infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, no Brasil a gente não tem, acho que ninguém com o mesmo destaque falando isso. Você tem o Carlos Nobre, você tem o professor Alexandre e, me desculpa, vai ficar faltando outros nomes aí que são relevantes, mas o fato de eu não lembrar deles é um sintoma. Não temos aí um Drauzio Varela, um Marcelo Gleiser, uma pessoa, um Átila, sabe, uma pessoa que tome a frente nacionalmente com relação a essa questão da mudança climática, que seja reconhecido pelo povo em geral, pelo público em geral, sabe? A gente não tem uma pessoa especializada, né, no caso, estou falando, né, um cientista da área que ganhou um destaque, né, nacional discutindo esse tema. Eu não vejo o rosto da mudança climática no Brasil que seja famoso assim. Não, sabe, para fazer frente com o Felício, por exemplo, que é uma pena, né? Porque o Felício é que é o outsider aí, que é um professor que, como especialista em clima, é um professor fraco. Fraco. E não só ele fala coisas erradas, como ele, como pesquisador, é muito fraco. É muito fraco. Ele é uma pessoa sem relevância alguma na área. O que, inclusive, surpreende, né? Porque raios uma pessoa tão pouco relevante academicamente acabou sendo chamada para dar entrevistas e tal, não sei o quê. Bom, a mudança climática não é um cometa. Como eu falei, ela é muito mais gradual do que um cometa que chega e destrói tudo. A mudança climática não vai acabar com a vida na Terra, tá? Isso não vai acontecer. A gente não vai esquentar o planeta a ponto de virar Vênus. Só que a nossa existência como espécie vai ser muito mais dificultada e as desigualdades vão aumentar, muita gente vai morrer de fome, vai morrer por causa de eventos extremos, várias áreas do planeta vão ficar inagricultáveis, digamos assim, ou impastoreáveis, muita biodiversidade vai ser perdida. Então é um cenário catastrófico. Então o cometa seria uma coisa muito drástica perto da mudança climática. Por outro lado, o cometa também não extinguiria a vida, dificilmente faria isso. Tanto é que um cometa do mesmo tamanho caiu, né, na Terra 66 milhões de anos atrás e não extinguiu a vida, né? Senão a gente não estava aqui. Muitas formas de vida sobreviveram, então isso é mais um apelo ao absurdo do que eles fizeram no filme, né? Tanto é que na vida real, se isso acontecesse, não precisava eles, os bilionários lá e a presidente ter ido para outro planeta, outra galáxia e tal. Depois de 22 mil anos, tal, que mostra no filme. Bastava eles ficarem, se era para ficar 22 mil anos, bastava ficar orbitando ao redor da Terra. Ou, sei lá, em Marte, a Terra está muito complicada, fica orbitando em Marte, em Vênus, não importa. Depois volta para a Terra, depois de 22 mil anos, e a Terra provavelmente já está
habitável depois disso. Seria o mais lógico a se fazer se fosse o caso. E não corria o risco de ser comido por uma ema hexápoda, né? que nem apareceu no filme. Pois bem, era isso que eu tinha para falar. Eu realmente espero ter abordado tudo que eu queria. Acho que eu esqueci muita coisa de falar. E muita gente talvez discorde de vários pontos que eu disse. Mas é para isso que a gente faz vídeo na internet e fala de ciência, né? Então, eu gostei muito do filme, achei um filme muito inteligente, achei um filme muito legal. Não dei grandes risadas, um filme de comédia, mas digamos assim que é uma comédia meio aflitiva, você vê o que está acontecendo lá. Lembra um pouco Idiocracy, e é isso, tá? Lembrando, promoção das camisetas da Doppel, tá certo? Link aqui embaixo para o canal do Professor Alexandre, link aqui embaixo para o meu vídeo dos 10 anos, né, do canal de comemoração, e é isso, tá certo? Um abraço, falou para vocês aí, deixa os comentários aqui falando o que vocês acharam do filme, se vocês viram. Em breve voltamos com mais dinossauro, tá? Pro vídeo 10 da série Dinossauros, que tá faltando aí, mas não se preocupem. Alguns demoram, mas eles vão sair. É isso, um abraço, falou.